Chegamos agora nos livros históricos do Antigo Testamento ao primeiro livro dos Reis. E agora o texto bíblico vai focalizar a atenção nos seus 22 capítulos, inicialmente no reinado de Salomão. Como nós vimos, Deus perdoa e age na vida e no reinado de Davi, onde se estabelece essa aliança, e Salomão é o grande rei. Inclusive, é muito interessante ver tudo que vai acontecer no cenário. Existe uma certa instabilidade inicial, mas ele, logo no capítulo 2, ali é coroado rei, e vai se estabelecer no trono, e Salomão recebe o destaque como um rei muito especial, porque de tudo que se poderia esperar numa revelação especial de Deus a ele tem várias opções e escolhe aquilo que é mais importante, que é a sabedoria. Ele ficará conhecido para sempre como o grande rei sábio. Mas não só isso, como Davi venceu todos os inimigos, agora existe uma unidade no reino, o reinado de Salomão vai se desenvolver de maneira impressionante, especialmente quando nós lemos o capítulo 9 e o capítulo 10 de 1 Reis. Nós vamos ver o tamanho da grandiosidade desse reinado, que tinha a sua capital em Jerusalém. A cidade de Davi agora se multiplicou por um tamanho duplo, já que toda a área mais acima, mais elevada, onde estava o monte e também o palácio que Salomão fez, o templo que estava lá, a cidade é muito maior. E ele tem cidades importantes em Gezer, em Megido, em Hazor. O reino se estende a ponto de chegar lá na beira do rio Eufrates. Salomão domina tudo e também chega a explorar minérios no sul da terra de Israel, chegando ao lugar chamado Eilat, Ezion-Geber, onde ele tinha um porto, e o comércio internacional floresce, as relações internacionais também. Ele tem grande amizade com os fenícios, que vão ajudar a construir o templo do Senhor. E aí sim nós temos aquilo que a Bíblia vai dizer, que Salomão vai construir o templo do Senhor, que é uma referência do reconhecimento especial de Deus, mas principalmente um lugar centralizado para unir o povo, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista político. E esse é o templo que Davi não pôde construir, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Davi foi um rei guerreiro e Salomão está numa outra situação muito diferente. E assim, então, Salomão vai construir esse templo especial, muito bonito, mas é bom entender que é um templo limitado, porque na terra de Israel, que é um lugar tão pequeno, tão assim limitado quando a gente compara com as grandes potências do mundo antigo, esse templo tem apenas uma área de 9 por 27 metros quadrados, uma altura de 13 metros e meio. A base da organização, a estrutura do templo é a mesma que a gente tem no tabernáculo, com algumas modificações, mas ali se centraliza o culto a Deus e também se torna uma espécie de testemunho, porque aí é importante ver a questão teológica. Nós vamos ver que Israel tinha a vocação de ser exatamente um testemunho para as nações, um reino de sacerdotes, conforme a gente vê na aliança mosaica. E agora, muitos estrangeiros nessa época de grande progresso, desenvolvimento, riqueza, muitos estrangeiros vêm a Israel e eles visitam Jerusalém, visitam o famoso templo rico, adornado com inclusive muito ouro, de Salomão, e nós temos esse testemunho estabelecido aí. Agora, é a ironia que a gente não percebe. Assim como Arão, que era o homem mais sagrado, cometeu o pecado do bezerro de ouro
ele foi o propulsor da idolatria. Da mesma maneira, por incrível que pareça, o sábio Salomão vai ser responsável por uma série de equívocos na história de Israel. Ele vai se deixar levar pelas relações internacionais. Muitas mulheres de Salomão eram estrangeiras e por isso a Bíblia diz que o coração dele se afastou de Deus em função das prioridades com seus contatos estrangeiros e, portanto, ele cai em idolatria, se afasta de Deus e os problemas na vida do sábio Salomão e do reino de Israel acabam se tornando uma realidade. Vamos continuar depois estudando para ver o que foi exatamente que aconteceu. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Vamos continuar estudando um pouco mais do reinado de Salomão. Salomão foi rei entre 970 e 931, 30 a.C. A gente viu toda a glória do seu reino, tudo o que significou a bênção de Deus. Israel se torna uma nação protagonista no mundo antigo, até porque não temos nenhuma grande potência que possa ameaçá-los a essa altura da história. Mas como o Salomão se afasta de Deus, nós temos uma decorrência desse afastamento mais complexa. O que foi que aconteceu? Salomão multiplica muito a sua própria riqueza. Vive de uma maneira semelhante aos poderosos das outras nações. Aliás, é interessante ver que o palácio que ele faz, chamado Palácio do Bosque ou da Floresta, é maior do que o próprio templo. E essa atitude, já avisada pelo profeta Samuel, vai fazer com que o povo venha pagar essa conta. Os impostos são cada vez mais pesados. Salomão tem um monte de gente que trabalha na condição que é chamado ali de corveia, de trabalhadores assim forçados, um processo quase mesmo semelhante à escravidão do mundo antigo. E essa situação vai trazendo um desgaste de tal maneira que, vamos assim dizer, Salomão se perde aí no seu reinado em Israel. E isso causou uma situação muito complicada. Havia um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, conhecido também como Jeroboão I. Ele era um líder militar e tinha se desentendido com Salomão e fugido para o Egito. Quando Salomão morre, esse homem volta, ele mantém contatos e tem uma certa influência em Israel, e ele então descobre que o descontentamento está geral no país. E aí ele investe numa rebelião que vai acabar dividindo o reino de Israel, que agora vai acabar sendo dividido na parte norte, que vai ser chamado o reino de Israel, e a parte sul, que se chamará o reino de Judá. Isso acontece aí por volta de 931, 930, e Jeroboão percebe que, lembre-se que as tribos eram distintas e elas conseguiram ser unificadas debaixo do domínio de Davi. Mas essa unidade não permaneceu muito tempo. Assim ele investe e consegue fazer a separação, mas ele pensa, olha, não posso ter poder sem ter poder religioso. Então esse negócio do templo estar em Jerusalém vai ser problema.
E aí então ele edifica altares idólatras, misturando a crença no Deus único de Israel com os deuses do paganismo cananita, e assim ele faz um templo em Dan e em Betel, cria festas novas, cria todo um sistema religioso rival para competir para que o povo não desça a Jerusalém. Enquanto isso, o filho de Salomão, que vai herdar o reino, chamado Roboão, ele não tinha maturidade e entendimento das coisas. O que ele vai fazer? Ele responde diante da reclamação do povo de maneira dura e pesada e diz que ele ainda vai ser pior do que o seu pai. Aí a coisa complicou, não teve jeito, o reino se dividiu, e aí o restante do livro de 1 Reis vai contar o que acontece no início dessa monarquia, falando um pouco sobre alguns reis de Judá, como o próprio Roboão, depois destacando os que vêm posteriormente, fala um pouco mais sobre Asa, Josafá, mas quando a gente olha para o reino do norte, Israel, é uma loucura, porque a apostasia é geral. A coisa perde o caminho desde o tempo de Jeroboão e por isso, nessa hora, o texto vai ter uma direção diferente. Vai surgir o reinado de um homem chamado Onri, que teve o seu filho chamado Acabe no século 9 a.C. Acabe casou-se com uma rainha estrangeira chamada Jezabel, que veio de Sidom, na região da antiga Fenícia, e eles eram realmente dedicados ao culto a Baal. Então Deus levanta um homem chamado profeta Elias. O destaque de Elias aparece a partir do capítulo 17 de 1 Reis, e Elias vai ser aquele levantado por Deus para confrontar a religião falsa do baalismo, que era um culto de fertilidade ligado à questão da chuva, da fertilidade da terra, com ritos que envolviam sexualidade. Elias vai confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, vai ser vencedor. Mostra também o texto a sua fragilidade, a sua limitação. Elias, na sua batalha, chega até mesmo a pedir para si a morte, mas Deus cuida, trata de Elias, lhe dá uma tarefa. Ele é um dos profetas mais especiais de toda a Bíblia e vai continuar na sua jornada, inclusive preparando o seu sucessor, que é o profeta Eliseu. Aqui nós temos esse encontro da história dos reis com os profetas de Israel.